Mas o que que aconteceu? Então, só para esclarecer aqui, talvez haja choros nesse vídeo, choros de uma cachorra que quer ir, ó. Só que ainda não tá na hora. Eu já expliquei para ela que tá sol lá fora e tem que esperar até as 6. Ela tem que esperar. Mas o que que aconteceu? Como eu disse no vídeo anterior, hoje já é dia 10/4. Quer dizer que passaram 2 meses do meu aniversário e as gravações interromperam no vídeo 39. Então, eu me lembro assim vagamente que foi logo depois do Ano Novo e estava tendo uma movimentação em casa e aí toda vez que eu ia gravar não dava porque ia acontecer alguma coisa. Se eu bem me lembro, eu não me lembro, não. Eu não me lembro nem um pouco, mas eu acho que eu comentei isso no último vídeo. Mas isso começou a me estressar, e aí eu parei de gravar. Mas assim, dentro de mim tudo seguiu, né? Como eu esperava. Eu só não gravei nenhum vídeo, né? E como era uma data importante para mim, foi do mesmo jeito. E eu comemorei. Eu fiz um bolo lindo, maravilhoso. E que talvez no último vídeo eu poste aqui, no vídeo 60, eu poste aqui para comemorar, né? Para dizer, chegamos até lá. Mas como eu disse, inclusive no primeiro vídeo, o intuito de eu fazer essa série era para eu conseguir realizar os meus sonhos até o meu aniversário ou no ano de 2025, né? Nesse ano. Então ainda não acabou. Nós estamos em abril, mas o meu aniversário já passou, mas estamos aí. O importante, assim, é não desistir, né? Eu não desisti, acho que eu até tentei desistir, mas isso é uma coisa impressionante sobre os sonhos e aquilo que você realmente acredita dentro do seu coração, né? Aqueles os seus desejos mais, sabe? Eles não vão morrer. E por mais que seja difícil, eu não estou falando exatamente dessa série aqui, mas de sonhos no geral, né? Eles não vão morrer. E por mais que seja difícil e no meio do caminho você desista por um tempo, o sonho volta, ele fica batendo na sua porta, ele fica assim, ou, e aí? Ou, e aí? Acho que é aquele negócio que enquanto você estiver vivo, o sonho vai estar querendo ser realizado. Então, por mais que em algum momento acho que eu desisti, não um desejo consciente de tipo, eu quero desistir, mas parei de gravar. Isso é um sinal, um bom sinal de desistência. Mas foi momentânea, porque o sonho ainda estava lá e estava assim. E aí? E aí? O que é que vai ser? Nós vamos desistir? É isso mesmo? E é importante passar por esses altos e baixos, né? Essas desistências momentâneas, porque nessas desistências momentâneas, às vezes você tenta outras coisas, outras saídas. E quando você vai para essas outras saídas, você meio que se frustra, porque elas não são o seu sonho. Posso dizer por mim, tipo assim, eu tenho uma ideia, uma concepção de algo que é desse jeito. Aí, só que é um trabalho, então eu tenho que trabalhar em direção a isso, eu tenho que conquistar coisas, eu tenho que fazer coisas, me expor de formas, às vezes, que de verdade eu não estou preparada para lidar. Por mais que eu tenha uma característica, uma habilidade de falar em público e de falar da minha vida e tudo mais, eu não gosto dessa exposição excessiva, ou então eu me importo com o que as pessoas falam. Então, assim, eu digo tudo que eu penso. E nem é sim, nunca num sentido de machucar ou ofender ninguém, né? Não é aquela sinceridade estúpida que só vai cuspindo as coisas. Mas às vezes as pessoas não interpretam você da forma que você pensou e isso tem consequência, isso tem reação. E, gente, eu sou um ser humano, assim como todos nós, e isso me abala. E já aconteceram fatos, né? Não dessa série, mas de outras situações em que eu me expressei e foi, sim, sem maldade, sem malícia nenhuma.
E a reação que eu tive foi tão assim, que eu, isso por algumas vezes, não vou dizer várias, mas algumas vezes me freou por muito mais tempo do que eu, eu precisava ou do que eu deveria. E, sabe, não importa o sonho e o destino, né? Eles são seus. Então, é um caminho que você vai trilhar. Leve o tempo que você precisar. Às vezes a gente fala assim, eu falei no outro vídeo, né? Ah, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Às vezes Deus queria que você acelerasse um pouquinho mais. Tipo assim, ele não se importaria se você fosse um pouquinho mais rápido, mas é porque talvez você não está conseguindo lidar com alguma coisa. Eu tô falando bem de mim, tá? Mas num sentido como aprendizado, como a vida é isso mesmo, do mesmo jeito que eu passo por isso, eu tenho certeza que vocês aí do outro lado também, de alguma forma, em algum nível, e é comum, é do ser humano, é esse desafio de lidar com os nossos sentimentos, com os nossos desejos e sonhos, e não é fácil, né? Não é fácil, olha. E como eu estava falando, né? Às vezes você desiste, por exemplo, eu poderia desistir e trabalhar com outra coisa, né? Buscar um outro emprego que ia me trazer uma remuneração ótima e não ia me satisfazer, porque às vezes, assim, eu nasci para uma coisa, eu tenho habilidades para uma coisa e eu não segui o caminho das minhas habilidades, porque eu vou ter que passar por muitos desafios, né, para conseguir realizar um sonho. Aí eu vou lá e desisto, vou para outro lado, eu vou me frustrar porque não é aquela habilidade que eu tenho. Eu vou dar um exemplo assim mais realista. Eu tenho muita habilidade para falar e, inclusive, isso é muito engraçado porque teve um período muito assim da minha infância até, sei lá, o início da minha fase adulta, eu achava que eu não conseguia me expressar, eu tive muita dificuldade em me expressar, e talvez eu tivesse mesmo, mas apesar dessa dificuldade, eu tenho uma habilidade de comunicação. E eu percebo muito isso toda vez que eu estou explicando alguma coisa para alguém, quando eu estou ensinando. Na faculdade eu ajudava muito meus colegas, eu tinha uma facilidade. Choro, ó, choro. Eu tinha uma facilidade de compreensão boa e meus colegas ali, quando tinham dificuldade, eu sempre ajudava, eu explicava as coisas e eles ficavam assim admirados com essa capacidade. Na minha vida profissional também, às vezes eu falava nos stories, aí as pessoas vinham para mim e falavam assim: "Nossa, você fala tão bem". E mesmo com as pessoas falando que isso era uma característica positiva minha, eu ainda tinha dificuldade para processar essa informação e não acreditava nisso. Aí eu fui a trabalhar atendendo um público, né, assim como vendedora, e os clientes às vezes me falavam: "Nossa, você fala tão bem". E eu ficava assim, gente, porque na minha mente, né, eu achava de mim, né, eu tinha uma suposição que eu não falava bem, e sendo que eu tenho essa habilidade para explicar, para ensinar, para passar conhecimento. Cada um de nós vem com uma habilidade, né? Vem com um dom especial. Não é que seja especial, porque várias pessoas têm essa habilidade. Mas assim, ó, você vai se dar melhor fazendo isso. Você vai se dar melhor fazendo isso. Sabe? A gente tem esses talentos que faz com que as coisas fluam com mais facilidade em determinadas áreas. E toda vez que a gente nega um caminho desse, né? Tipo, eu gosto de me comunicar, eu tenho habilidade para isso, não é como se eu forçasse isso acontecer. E aí eu vou lá e por medo de me expor demais, de expor minhas ideias, de as pessoas não me entenderem e acabar distorcendo as minhas palavras e me interpretando de uma forma errada, eu decido não me expressar.
sendo que é uma habilidade nata minha, assim, sabe? E que eu sinto a necessidade disso. Não é como, assim, eu gosto disso, isso me faz muito bem. E não fazer isso, seguir por uma outra área em que eu não vou explorar o meu potencial. E quando eu digo assim, meu potencial, é aquela habilidade sua que faz com que tudo que você faça seja mais fácil. Por exemplo, se eu tivesse que fazer uma outra coisa, eu também conseguiria fazer essa outra coisa. Só que não seria tão fácil, fluido, natural, que nem é a minha habilidade de comunicação. É claro que a gente não pode ser extremista e a gente não tem só um tipo de habilidade. Eu estou só contextualizando uma coisa mais clara para explicar para vocês. Aliás, eu nem sei mais o que eu estou explicando para vocês. Mas eu acho que deu para entender, né? Tipo assim, eu tenho um sonho e esse sonho se baseia numa habilidade minha que eu quero exercer e por medo, porque essa habilidade ela envolve lidar com muitas dificuldades, né? Muitas exposições e coisas que me dão medo ou que eu não sei se eu estou pronta para encarar. Aí eu escolho um outro caminho, eu desisto e vou por um outro lugar em que eu não tenho que me expor. Mas eu não ter que me expor me frustra um pouco, porque não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu não sei explicar, eu espero que vocês tenham entendido. Se fez sentido, comenta aqui. E se para você isso não tem muito a ver, porque você tem uma habilidade em alguma coisa e você não utiliza, né? Não faz nada em que você utilize essa sua habilidade, também me conta aqui que eu quero saber. E é isso, sabe? Não tem mais o que dizer. Aliás, tem, né? Eu disse no vídeo anterior aqui que esse cenário é aquele cenário do vídeo número 5 que eu falei que eu ia refazer. Nós estamos aqui no vídeo 40, sendo que já passou, né? Muito do prazo, mas antes tarde do que mais tarde ainda, não é mesmo? E é isso aí. Eu tô aqui para dizer que meu aniversário já passou. A proposta dessa série aqui era chegar até o meu aniversário, mas eu vou terminar. Eu vou terminar. E é isso aí, a gente se adapta. Eu, eu me adapto e eu não vou desistir. Até porque eu tô tentando, mas é que fica gritando uma voz na minha cabeça e fala: Você sabe que esse não é o caminho, você sabe que esse não é o caminho. E me irrita um pouco. Aí eu falo assim: Qual que é o caminho então? Então, se esse não é o caminho, qual que é o caminho? Aí, gente, essa conversa não existe, tá? Aí a voz na minha cabeça. Ai, ai. Aí a voz na minha cabeça fica assim: você sabe qual é o caminho. Aí eu paro e penso: ai, mas eu tô com medo. Ultimamente eu tenho dito isso. Eu disse isso. Antes de voltar aqui e estar aqui me expondo dessa forma, eu disse pra mim mesma que eu tinha medo. E é medo mesmo. Aí outro dia eu tava conversando com a minha mãe, ela perguntou: ai, por que que você não segue? Eu falei: ah, porque eu acho que eu tenho um pouco de medo. Aí ela falou assim: nossa, mas eu não lembro o que que ela falou, mas tipo assim, essa é a pior resposta que você podia me dar. Eu falei, ela não falou isso, mas foi algo nesse sentido. Aí eu pensei, eu falei assim pra ela, mas qualquer outra coisa que eu te dissesse, qualquer outro motivo que eu te desse, ele não seria real, porque o real motivo é que dá medo. É porque eu tô com muito medo. Mas, como diz aquela velha frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tô com medo, não tô com medo, assim, tô e não tô. Eu vou cortar, eu vou parar aqui e o próximo vídeo eu falo sobre o medo. É muito interessante o que eu vou falar, então aguarde para o próximo vídeo. E não se esquece, esqueci. Se inscreve no canal, comenta, por favor. É essas duas coisas que eu gostaria que você fizesse, mas se não quiser, pode deixar um like também. E também, né? Se você assistiu até aqui, meu Deus, muito obrigada.
E é isso aí. Um beijo.